Bom, pessoal, muito boa noite. Iremos iniciar o nosso webinar. É um prazer tê-los aqui. Esse webinar foi elaborado aí com muito carinho, para trazer informações para vocês super valiosas. Nossos convidados são especialistas no que vão falar e ele foi todo baseado nas perguntas que vocês fizeram. Então, vai trazer algo dinâmico aqui para vocês, para que realmente seja super valioso as informações de hoje. Vou passar a palavra para a Sabrina agora. Olá, boa noite. Me chamo Sabrina. Eu sou do Departamento de Relações Públicas da Link Education. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Para quem ainda não conhece, a Link Education USA é uma escola americana que oferece cursos profissionalizantes reconhecido pelo Departamento Americano de Educação. Por favor, mantenha o vídeo com a câmera aberta durante o live. O webinar está sendo gravado, por isso pedimos que todos sejam respeitosos com nossos convidados e os participantes. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar suas perguntas aqui no chat do Zoom mesmo, tá bom? Muito obrigada de novo para todo mundo estar aqui com nós. Eu vou passar a palavra de novo para Nelson, ele vai explicar algumas coisas para vocês. Obrigado, Sabrina. Então, como eu já falei para vocês, esse webinar foi pensado em trazer essas informações verdadeiras e super valiosas referente às oportunidades de trabalho internacional através das áreas de fitness e nutrição. E para isso, pensamos trazer especialistas, pessoas que tenham aí uma base bacana e real para falar com vocês. Então, hoje nós temos aqui a Jaque Ziff, que é a CEO da Link Education. Temos o Luiz França, que é o Business Developer do Novo Imigrante. Ele é especialista em processos imigratórios e expansão de carreiras fora do Brasil. E o Coach Rubens, que é um personal trainer e nutrition coach nos Estados Unidos, que vai compartilhar aí conosco, tá? Conforme a Sabrina já falou, as perguntas serão respondidas, todas as perguntas. Se ficar alguma pergunta que não foi respondida, pode deixar no chat, porque depois a gente vai mandar as respostas para vocês no grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele vai ser mantido a fim de quê? Da gente trazer as respostas para vocês e também todas as oportunidades, tanto desse webinar quanto de outros eventos que a gente vai trazer aí para vocês. Várias novidades chegando aí através da Link. Vocês podem sempre estar convidando, eu tenho um amigo que gostaria de fazer parte para estar sempre a par do que está acontecendo. Lembrando que além, né, do fitness e da nutrição, dos certificados que a gente tem, nós temos outros que já estão em atividade, por exemplo, o Business Coach, e também outros que estão chegando aí para vocês, tá? E lembrando que essas indicações, quando você traz ela aqui para a gente, e eventualmente se transforma numa matrícula, você pode ganhar com isso, tá? Então, sempre nos comunique que você ganha aí $50 por referência fechada, certo? Lembrando que todos que ficarem até o final vai receber um certificado de participação, e aí essas informações de como a gente vai concluir esse certificado, eu vou passar para vocês durante aqui a nossa live, principalmente lá no final, onde a gente tem as informações oficiais. Bom, então a gente vai iniciar agora. Eu vou passar a palavra para a Jaque, a CEO da Link Education, onde ela vai nos contar um pouquinho da trajetória dela, falar um pouquinho da Link Education. Então, Jaque, a palavra para você. Oi, pessoal, tudo bom? Deixa eu pegar aqui. Nossa, fiz uma galeria aqui, tá cheio de gente, que legal. Fico super feliz quando a gente tem esse tipo de evento, porque tem muita informação valiosa. Eu queria que vocês dois, se vocês pudessem sair do spotlight, eu acho que vocês estão no spotlight aqui. A Link Education é uma escola que começou há mais de 10 anos nos Estados Unidos, tá bom? Começou realmente para ajudar
comunidades. Eu acho que, Sabrina, você está no Spotlight. Deixa eu só mudar aqui um negócio, pessoal. É uma escola que começou justamente na época, 10 anos atrás, para ajudar a comunidade brasileira nos Estados Unidos, ok? É uma escola que tem uma licença do governo para poder ensinar em português. Nós teríamos uma SENAC, uma SENAI, são cursos profissionalizantes dentro, a gente chama de Trade School, Occupational School nos Estados Unidos. E são cursos que, hoje em dia, graças a Deus, abriu oportunidade de pessoas no mundo inteiro imigrarem para o Brasil e até para outros locais. Mas a gente sempre focou na parte de fitness, nutrição e começamos a expandir agora com outros cursos, porque tem uma demanda muito grande da parte de administração. E juntamente com o Luiz, que trabalha num escritório muito de referência nos Estados Unidos, a gente está montando outros cursos que possam aí ajudar tanto com a carreira internacional de vocês, como quem quer mudar de país, quem quer residir em outros locais, para se qualificarem através de profissões que são consideradas técnicas nos Estados Unidos. A profissão de coach de nutrição esportiva e a personal training e coach de business são consideradas carreiras técnicas nos Estados Unidos, então qualificam as pessoas que têm faculdade nos Estados Unidos, no Brasil, para poder mudar para os Estados Unidos e para outros países também. Hoje nós estamos focando nos Estados Unidos, porque o Luiz é o nosso especialista da lei americana, ok? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Na Link, o que acontece? O governo nos permite que os currículos sejam de até 60 horas. Os nossos cursos são de 3 meses. Eu sei que muita gente fica revoltado, porque nos Estados Unidos, no Brasil, vocês têm que estudar aí 4 anos, né? E nos Estados Unidos é 3 meses. Mas a lei de cada país é diferente e a gente aproveita da lei americana, onde um curso técnico lá, que é considerado a carreira, como eu falei, de personal e coach de nutrição, é uma carreira técnica e a exigência deles é uma carga horária abaixo de 60 horas. Então, nossos cursos são em português, online, com professores que são treinados mundialmente. Tem aulas práticas dentro da sala e vocês recebem um certificado que é reconhecido pelo governo americano e podem iniciar uma carreira técnica internacional. Daí muita gente me pergunta, depois eu vou estar respondendo, né, a detalhes aqui, eu queria só apresentar e depois a gente fala dos detalhes de como começar uma carreira técnica internacional. Mas a Link hoje em dia está como uma empresa, uma escola relevante mundialmente. Nossas turmas são maravilhosas porque tem gente do mundo inteiro, então tem pessoal no Japão, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil. Todo mundo, né, que quer se qualificar para algum processo migratório onde eles estão morando ou querendo sair do Brasil para morar fora ou atender pessoas lá do Brasil que residem fora com uma carreira online, ok? O curso de personal training no Brasil é exigido por lei que vocês tenham o CREF, mas a escola é uma escola americana, nós não exigimos universidade para entrar. Então, como é que a gente faz? A gente admite pessoas que, quando querem residir fora do país, você pode entrar na escola, pode fazer os nossos cursos, e com a educação física, com o personal trainer, se a pessoa for ficar no Brasil, tem que ter o CREF. Se a pessoa for sair do Brasil, daí ele pode entrar no nosso curso. O curso de coach de nutrição é aberto para todas as pessoas, é uma carreira que no Brasil ela existe, então nós temos autorização, a pessoa que se forma com a gente pode atender clientes no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. O de coach de business internacional também, então o curso de business internacional é muito interessante porque qualifica muita gente para poder entrar em processos migratórios, se você tem experiência administrando qualquer coisa. Por exemplo, você é um gerente de uma academia. Por exemplo, você tem uma clínica e você gerencia uma clínica. Então, existem, assim, várias oportunidades aí com o business. Todo mundo que está na área de nutrição, e não só nutricionista, mas se a pessoa é um chefe, se é uma pessoa que tem experiência com alimentação por muito tempo, também se qualifica. E daí, na área de fitness, o que hoje em dia está qualificando com os nossos cursos são o pessoal que está em fisioterapia, pessoal que está em educação física, pessoal que é atleta. Depois o Luiz acaba explicando um pouquinho mais aí de quais são as profissões aí que vão ajudar vocês a poder tomar essa iniciativa de mudança de país ou de atendimento internacional, tá bom? Então, a Link Education seria isso, é uma escola americana, uma SENAC americana, e nós oferecemos cursos a nível técnico para pessoas no mundo inteiro, no idioma de português e espanhol no momento, ok?
Eu vou passar a palavra agora para o Rubens. O Rubens vai se apresentar. Muita gente conhece o Rubens, muita gente veio através dele. Ele é um influencer com muita influência. Então, a gente vai passar a peteca para você, Rubens. Vai lá, querido. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês, né? Poder estar aqui em nome também da Link Education, né? A gente está construindo um relacionamento muito bacana. Eu confio muito nessa escola, confio muito no que a Jaque criou até o momento, confio nos rumos que eles estão seguindo, né? E que vão levar vocês junto, com toda certeza aí. E eu quero falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem um pouco da minha carreira e entender por que que tem tanta conexão do Coach Rubens com a Link Education. Eu saí em 2016 do Brasil, formado em educação física e nutrição, pensando em vir para os Estados Unidos porque eu achava que eu podia um pouco a mais, assim. Eu achava que o que eu já tinha conquistado no Brasil era bom, né? Tinha sido incrível, mas que se eu quisesse dar o próximo passo, eu precisava estar numa cultura diferente, com novas possibilidades, novo potencial, por exemplo, de escalar financeiramente, culturalmente. E a gente escolheu os Estados Unidos. Minha esposa queria se tornar atleta profissional de fisiculturismo e ela já tinha ganho muitos títulos na carreira amadora dela. Mudamos para cá, né? Logo, eu precisei validar as minhas certificações para que eu pudesse agir aqui como um profissional que eu tinha formação no Brasil, mas aqui não servia de absolutamente nada, né? A nossa faculdade, o nosso esforço, as nossas horas ali de sala de aula são muito boas para nos agregar conhecimento, mas quando você muda de nação, como é o caso aqui dos Estados Unidos, você inevitavelmente precisa de uma nova certificação. No que ajuda, então, ter a faculdade para que isso aconteça de uma maneira mais simples aqui? Eu vou falar por mim, né? Eu poupei muito tempo de ter que me dedicar aos estudos da instituição americana, porque eu estava realmente atuante no mercado. Eu era um player realmente que, além de eu ter estudado isso, eu dava aulas de educação física e nutrição também no Brasil. Então, era um assunto que para mim estava muito vivo, muito latente. Eu consegui driblar o tempo. O tempo que eu levaria, por exemplo, num primeiro momento de 6 meses, um ano para fazer eu consegui fazer muito mais rapidamente, né? Então eu acho muito bacana que o formato da Link Education é de 3 meses. É uma coisa que dá um tempo muito confortável para você absorver conhecimento, mas também você vê retorno muito rápido, porque você sabe que em 3 meses você está pronto para atuar no mercado. E você já pode, né, fazer com que aquilo comece a devolver o seu investimento para você, né? Então eu acho muito interessante. Estou aqui desde 2016. Nunca atuei como personal trainer de sala, apesar de ter a qualificação para isso, porque eu sempre apostei na carreira online, né? E para isso foi muito importante ter a certificação aqui dos Estados Unidos, né, em personal trainer, em nutrição, porque isso me abriu um leque gigantesco para trabalhar não apenas com clientes daqui dos Estados Unidos, mas do mundo todo, né? Porque num primeiro momento, o maior medo que nós temos é a barreira da língua. E o online permite que você ganhe tempo nisso, né? Você pode fazer. Bom, enfim, tem muita coisa que a gente pode ensinar para eles, né, Jaque? A gente já está até bolando umas coisas aqui que até o final, se a Jaque permitiu, eu vou liberar para vocês. Pode Mas contar o que você quiser. o formato, né, da consultoria online me permitiu ter liberdade geográfica, trabalhar no tempo em que eu acho bom para mim, ter muito tempo para minha família, né? Eu tô aqui, por exemplo, no escritório dentro da minha casa. Eu só saio daqui para fazer coisas pessoais. O meu trabalho eu posso desenvolver todo daqui. Eu quis, por vontade própria, abrir um escritório local para atender os clientes daqui da região presencialmente. Mas 90% do meu trabalho hoje é digital, online, graças a escolas como a Link Education, né? Então, eu acredito que vocês estão de frente com uma oportunidade muito grande de subir alguns degraus da carreira de vocês. Muito obrigado, Coach Rubens. Na oportunidade, agora a gente vai pedir para o Luiz França se apresentar aqui. Olá, gente. Boa noite para todos. Sou Luiz, não sou França, sou Franca, mas tudo bem. É só uma cedilha. Sou Luiz Franca, sou Business Development Director da O Novo Imigrante, uma empresa com mais de 8.000 vidas já estabelecidas nos Estados Unidos. Pessoas que têm graduação acadêmica, que têm tempo de experiência. Hoje, para você vir para os Estados Unidos, e acredito que muitos de vocês aqui são professores de educação física, nutricionistas, áreas da área administrativa,
não importa. Hoje existem 187 tipos diferentes de vistos para os Estados Unidos. Muita gente acha que tem que vir com um turista daqui fazer uma extensão para uma troca de status para estudante, e aí só casando. Não é por aí. O caminho é muito mais tranquilo para quem já é formado ou para quem já tem experiência. E aí a gente explica isso numa reunião de 1 hora, entendendo todo o perfil. Mas basicamente é formado com 5 anos de experiência profissional ou com algum curso. Então, inclusive, se você, por exemplo, foi personal a vida inteira, nunca terminou a faculdade de educação física e precisa de um curso, você tem 10 anos de experiência. Está aí uma oportunidade para você fazer uma imigração legal através de um curso, tendo a sua experiência, cartas de recomendação, e aí sim. Lembrem, para vir para os Estados Unidos, vocês precisam ter uma elegibilidade, que é baseada num desses dois pré-requisitos, ou bacharelado de 5 anos ou algum curso pelo menos 10 anos, e entre outros pré-requisitos, como o CREF, como o curso da Link, que dá uma licença para você exercer a profissão nos Estados Unidos, que é diferente de você poder exercer você poder trabalhar. Uma coisa é você ter uma licença, outra coisa é você poder trabalhar, que só vem com a imigração, tá? Cartas de recomendação, se você tem trabalho publicado, se você, quando terminou um curso, fez alguma publicação, se você é uma pessoa de mídia, que nem o Coach Rubens, se você é um fisiculturista que teve muita premiação, isso tudo entra, tá? Então, não existe só imigração. Existe também um caminho para aquelas pessoas que querem seguir o seu caminho profissional aqui, como visto P, como atleta amador, visto OCA, atleta profissional, e assim vai, tá? Então, existem caminhos legais para vocês estarem aqui, que pode variar de 3 meses para estar nos Estados Unidos a 2 anos de uma forma definitiva. Então, a gente tem bastante coisa para falar. Por favor, no momento em que vocês quiserem, podemos marcar uma reunião. Basta passar o seu contato para o Nelson e para a Sabrina, que eles mandam para mim o telefone, a gente agenda uma videochamada e eu explico passo a passo, ipsilitris, de cada processo migratório ou de um processo de visto profissional para vocês virem para os Estados Unidos de uma forma regular e legal, tá? Uma coisa que Então, tá, gente... Pode é, falar, Jaque. Desculpa. Luiz, assim, olha, o Luiz, gente, ele trabalha num escritório, tá, de advogados que lidam com processos imigratórios, e ajudam, principalmente o pessoal, eles ajudam pessoas do mundo inteiro, mas, assim, a maioria dos clientes deles são brasileiros, ok? Sim, Existem, como ele falou, todo o processo imigratório, existem particularidades dependendo de cada pessoa, ok? Então, a gente vai estar passando uma ideia geral de alguns dos vistos que mais cabem aqui através da educação. Porém, né, no final do nosso webinar, vai ser colocado dentro do WhatsApp de vocês os números de referência para vocês poderem entrar em contato e agendar um horário com o Luiz, que é uma consulta gratuita, né, Luiz, para quem está participando sim. dentro, para vocês começarem o planejamento e olhar realmente todos os detalhes da vida de vocês, ok? Porque às vezes a gente acha que não é importante, mas talvez uma medalha que vocês ganharam no campeonato estadual quando tinha 15 anos de idade faz toda a diferença. Então, o Luiz, parte do trabalho dele é escutar a vida de vocês profissional inteirinha, né, Luiz? Para daí pegar e dizer, ok, um desses 187 vistos vão caber aqui para qualificar vocês para ou mudar para residir ou para ter algum visto temporário, se vocês quiserem vir temporariamente. Oi, Rubens. Permita-me compartilhar um caso que eu vivi isso e que pode colaborar um pouco com a fala de vocês. Eu tenho um amigo do Brasil, formado em educação física, já residia aqui nos Estados Unidos há 6 anos com a esposa com status de estudante. E desde que ele chegou aqui, a gente já tinha trabalhado juntos no Brasil, ele foi o meu fisiologista aqui na minha empresa. Ele era o cara que fazia a avaliação física antes do cliente entrar em consultoria comigo. A esposa dele começou a se preparar para tentar, obviamente, qualificação como uma atleta no futuro, para ser elegível para um green card por habilidades extraordinárias. E ela chegou muito perto, virou profissional natural, foi terceiro lugar no Mundial, e quando ela estava muito prestes a ganhar o título internacional que ela precisava, ela engravidou.
Eles ficaram bem desesperados, porque, obviamente, a chance deles terem um documento seria por ela, e agora ela grávida ia ter que ficar grávida e estudando, né? E aí eu falei assim, João, mas e se o caminho for você, cara? Aí eu falei assim, mas eu? O que que eu faço demais? Eu Uhum. só tô aqui trabalhando. Eu falei assim, cara, sentindo no meu coração de falar isso pra você, vai conversar com algum advogado. Ele foi conversar com um grupo de advogados que falou assim, o que que você faz? Ah, eu sou fisiologista. O que que é isso? Ah, eu faço avaliação física. Ela falou assim, tá aí o caminho. Você tem uma qualificação que te torna único aqui nesse país, porque Uhum. esse tipo de serviço não é comum. A empresa que você já trabalha precisa abrir essa vaga publicamente e eles precisam torcer para ninguém disputar essa vaga com você, para que você seja o único a preenchê-la e isso dá o status para você de conseguir o green card. Hoje ele é um profissional com business próprio, ele já está aqui há 9 anos e ele conseguiu o green card pela minha empresa por ser formado em educação física. Então, muita gente não sabe disso, né? E eu vivi na pele essa situação de poder ajudar um grande amigo do Brasil que realmente trabalhava para mim e que tinha qualificação de educação física. Então, isso realmente conta para quem tiver, mas não é um impeditivo para quem quer começar e já trabalhar na área. É. Verdade. E só ressaltando, né, Luiz, não quero me meter na tua área aqui, que, como ele falou, são 187 vistos, ok? Um desses, na situação do Rubens, do colega do Rubens, ele pegou um documento através de uma empresa americana que fez a solicitação. Mas no caso de vocês que estão no Brasil e querem vir para cá, com a qualificação profissional de vocês e um certificado internacional, um certificado americano dentro da profissão de vocês, não precisa de uma empresa sendo sponsor, correto, Luiz? Não precisa. Vocês podem entrar com processos de imigração sem ter a necessidade de estar empregado ou ter uma carta de sponsorship, que eles falam que é de sponsor, de uma empresa Uhum. americana solicitando o trabalho de vocês, ok? Então são É. 187 vistos, cada história é uma história, e o Luiz no final vai estar à disposição para quem quiser marcar um horário para fazer a qualificação e né, assim, o procedimento, os documentos, ouvir histórias de vocês para qualificar. A gente já teve, por exemplo, aluno dentro da escola que a esposa veio numa entrevista e acabou ela se qualificando porque ela era florista e ela era juíza de campeonatos de flores em Santa Catarina. E o cara falou, é muito Uhum. mais fácil você como florista do que você como personal trainer. Então, até a história da esposa de vocês, do parceiro, da parceira de vocês, é relevante num processo migratório para os Estados Unidos através da profissão, ok? Então, não É. existe assim muita O, o, oportunidade. o, o coach Rubens, ele é um cara iluminado e ajudou um grande amigo, né? É, porque isso aí é como quase que acertar na loteria, tá? Você ter um patrocinador para te trazer é muito difícil, porque você não tem vínculo com essa pessoa. É um investimento caro para você fazer um processo imigratório, e como falta mão de obra qualificada nos Estados Unidos, se chega alguém oferecendo mais salário para ele, ele acaba indo. Então, grandes empresas não fazem mais isso. O Rubens fez porque tem um vínculo de amizade e tudo mais, mas vocês não precisam disso, né? Vocês não precisam desse vínculo com alguém, porque a capacidade acadêmica e laboral de vocês já é um caminho, principalmente porque vocês fazem parte de uma área que é de saúde, e a área de saúde é de altíssima demanda nos Estados Unidos, né? O pessoal fala assim, pô, mas educação física, pô, porrada de escola, de técnicos e atletas nos Estados Unidos, se vocês soubessem. Bom, eu vou dar um exemplo. Estou aqui hoje em Dallas, no Texas. Minha filha está jogando um campeonato de vôlei, onde nesse campeonato, tem 5.000 atletas jogando vôlei. 256 quadras diferentes. 90% dos clubes não tem técnico suficiente para suprir a demanda de alunos. Eles são obrigados a mandar alunos embora porque eles não têm técnico para poder estar ali trabalhando. E vocês entendendo isso, vocês entendem o tamanho da demanda que vocês têm nesse país, tá? Eu gostaria até de falar, eu estava conversando com o Rubens e com o Luiz antes de vocês entrarem, tá? A, a carreira de personal trainer, a gente vai falar de nutrição também para quem está aqui, tá bom? Mas a carreira de personal trainer nos Estados Unidos é a carreira que está mais crescendo no mercado americano, ok? Uhum. Quase 10% a mais do que qualquer outra carreira nos Estados Unidos. Isso
É um dado tirado do Departamento de Trabalho, do Ministério do Trabalho americano. Então, hoje em dia, a cultura americana é muito voltada à saúde, a wellness, health and wellness, que eles falam, a saúde. Uhum. Então, todo mundo quer malhar porque é prevenção. O seguro de saúde nos Estados Unidos é caríssimo, não existe seguro social, não existe o SUS de vocês aqui. As pessoas não malham para ficar com músculo, o pessoal malha para ter saúde, é Saúde. preventivo, tá bom? Então, assim, para não cair, para não se machucar, para não ter distensão, para não. É esse tipo. E a outra coisa que a demanda é enorme é uma cultura muito focada no esporte, pessoal. Esporte nos Estados Unidos, o que que acontece? Uma criança vai para a escola até às 3 da tarde, das 8 às 3. Eles saem da escola e eles vão direto para clubes de treinamento de futebol, de voleibol, de beisebol, o que for, basquetebol. Então, e muitas dessas crianças procuram bolsas de estudo universitário através do esporte. Então, existe uma demanda enorme para a área de vocês, por quê? Porque não tem técnico, não tem coach. Eu tive um aluno que ligou hoje: posso abrir uma escola de futebol nos Estados Unidos? Eu falei: pode, correndo, você vai ficar rico. $40 por criança por hora, coloca 20 crianças treinando, faz a matemática, eu até fiz, deu $1.700 por 2 horas no sábado e $1.700 por 2 horas no domingo. Então, como o Luiz está falando, não tem técnico, não tem personal suficiente. Tá bom? Então existe assim oportunidade enorme. Na parte de business é assim maravilhoso também, porque, né, qualquer pessoa que chega com experiência de business e um pouco que tem um plano de business aqui para abrir ou para dar assessoria de gerenciamento nos Estados Unidos, você sabe que o American Dream é baseado em empresa, é uma cultura empresarial. Então é uma oportunidade enorme. Nutrição. Todo mundo que está hoje em dia trabalhando ou malhando nos Estados Unidos tem que seguir fazer mudança de comportamento. A obesidade é enorme nos Estados Unidos, enorme. É uma crise assim do país. O governo, qualquer tipo de plano de negócio que vocês tiverem para ajudarem jovens com obesidade, ajudarem com tratamentos preventivos através de mudança de comportamento alimentar, porque coach de nutrição não pode fazer prescrição, mas pode fazer o acompanhamento. Então, seria a enfermeira, a nutricionista e a médica, o coach é o enfermeiro, tá? Então, assim, as pessoas aqui nos Estados Unidos pagam por isso. Eu não consigo parar de comer, eu não consigo seguir minha dieta, eu preciso que você venha aqui e cozinhe para mim, eu preciso que você me traga marmita. Outra coisa, nos Estados Unidos ninguém cozinha. As mães colocam hot dog no micro-ondas e eles dão isso de janta, né? Mac and cheese e hot dogs, ok? Então, qualquer pessoa que diz assim: mãe, eu vou levar a comida 5 vezes por dia, balanceada, e seguindo aí, né, uma dieta para os seus filhos, ou tendo uma alimentação balanceada, vende marmita e ganha bem, ok? Então, assim, as oportunidades dentro do país, dentro da área de vocês, são enormes. Então, eu acho super legal. A gente tenta escolher junto com o Luiz carreiras. Eu estava até com ele numa reunião essa semana passada, né, Luiz? Escolhendo as Uhum. carreiras que vão ser lançadas agora, que são a nível técnico e que qualificam aí outros tipos de né, pessoas que são formadas aí no Brasil para poderem entrar aqui com um curso técnico, ok? Que é muito mais rápido, muito mais fácil do que fazer uma validação do diploma de vocês, porque vocês precisam falar inglês. Mas se vocês são um técnico em alguma coisa, vocês não precisam falar inglês, Uhum. né? Para revalidar o diploma de vocês, tem que ser fluente em inglês. Então já aí começa o problema. Então a Link está se dando bem aí, ajudando o pessoal, porque realmente em português vocês pegam um diploma que é menor, um certificado que é menor que o diploma de vocês, que é menos, porém nos Estados Unidos tem um peso maior. Tem uma entrada mais fácil para vocês no país, ok? Bom, eu vou começar com algumas perguntinhas, senão eu, o Luiz e o Rubens ficamos batendo papo aqui o tempo todo. A gente estava, até falei, não vamos falar muito de política para a gente não causar né? Assim, está acontecendo tanta coisa nos Estados Unidos agora, mas uma coisa até que eu gostaria de falar, que acho que é importante para vocês entenderem, é o seguinte: tem muita gente fazendo comentário, tanto no grupo como na nossa rede social. Nossa, o Trump não vai deixar entrar. Então vamos lá. O Trump não é que está dizendo. A maneira que eles estão fazendo é uma maneira de causar medo, porque tem muita gente fazendo coisa errada nos Estados Unidos, tá? Eu acho que país nenhum no mundo aceitaria o tanto de imigrantes que tem aqui fazendo coisa errada no país.
Então, eles estão fazendo uma limpa de uma maneira radical para colocar um pouco de respeito no mercado. Mas eles não estão dizendo que pessoas não podem entrar, imigrantes não podem entrar no Brasil, nos Estados Unidos. Eles estão dizendo, entrem de uma maneira legalizada. Entrem pela porta da frente. Façam as coisas corretas. E aí entra a educação de vocês, a Link Education, o Luiz e o Rubens, que é testemunha. Quando você faz a coisa correta, né? Vou falar pro Rubens aqui. Quando você está fazendo as coisas corretas, esse país é a coisa mais linda do mundo. A oportunidade de crescimento nesse país, você chega aqui com zero. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu e minha irmã, eu tinha $700, ok? Tem gente que chega com zero e cresce. A oportunidade é maravilhosa para quem entra pela porta da frente, documentado, com um plano de ação para poder crescer. E daí, quando É, você entra aqui, você segue as leis, né, Rubens? com certeza. Eu vou falar por mim, tá, pessoal? Eu sou um cara que, eu, graças a Deus, tive uma exposição de internet que fez com que as pessoas abraçassem, né, a minha ideologia, o meu jeito de ser e tudo. Mas eu era exatamente como um de vocês. Eu era um cara no Brasil que não tinha mídias sociais, que não usava as mídias sociais para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Sequer tinha conta nessas redes. E era um cara de um trabalho normal. Acordava, ia para minha sala de consultório, atendia meus clientes de consultoria, voltava para casa e já era. Vir para os Estados Unidos e fazer o que tinha que ser feito de verdade me deu a oportunidade de ter coisas que eu nunca sonhei na minha vida. Hoje, poxa, eu tô dentro da minha casa. Eu comprei minha casa aqui. Eu tenho 9 anos de América. Eu já tinha tido quase 20 anos de carreira profissional no Brasil e eu não tinha nem chego perto de conquistar isso. Aqui nos Estados Unidos, eu, graças a Deus, já comprei minha casa, construí minha família, né? Estou construindo os meus patrimônios. Então, realmente, aqui é maravilhoso se você decide jogar o jogo deles e não tentar trazer o seu jogo para cá, né? Isso é muito importante, gente. Muito importante, né? E Luiz pode dizer Uma aí coisa que importante, uma importante que, desculpa interromper já aqui, mas uma coisa importantíssima que o coach Rubens falou agora, lembra, gente, quando a gente fala de realidade, a gente fala de realidade dinheiro por dinheiro. Então, vamos supor que hoje um professor de educação física está ganhando ali um personal trainer. Eu vou chutar, tá? Eu vou fazer uma média entre X e Y, de 6 a 20 mil reais por mês, tá? Pensa que esse teu tempo, ele é 5,5 vezes mais valorizado nesse país. E o dinheiro aqui vale. Então, assim, quando você começa a entender que o seu tempo é 5 vezes mais valorizado nesse país e você tem retorno desse investimento, porque o governo te dá esse retorno. Por exemplo, um Corolla no Brasil hoje custa 180 mil reais, base. Aqui custa 13 mil dinheiros, de 13 a 18 mil dinheiros. Então, quando você faz essa comparação de não, de dinheiro, dólar, não euros. não, Dólar. assim, né, não, estou falando de dinheiro, né? Ah, Moeda por moeda. Então, são tá. 180 moedas para 13 mil moedas. Então, assim, é uma coisa que é longe. Se você me perguntar se eu me arrependo de ter vindo para os Estados Unidos, não, eu me arrependo de não ter vindo antes. É, eu Se eu também. tivesse descobrido todo esse processo migratório 15 anos atrás, eu já tinha vindo aqui há muito tempo e eu ia estar me programando para me aposentar daqui a 5 anos. Então, eu não vou me aposentar daqui a 5, vou me aposentar daqui a 10. Mas esse é o caminho. Então, você é profissional, você que tem experiência. Eu vi ali que tem muito fisiculturista. Fisiculturista tem um caminho para a gente seguir para chegar até o EB1, por exemplo, que é um green card, onde você vem por O habilidade Luiz extraordinária. fez o papel da Isa Pereira, só para contar aí para vocês, tá? Isa Pereira, a gente começou a fazer Isa Pessini, a Kirley, que foi tua aluna, Kirley Suênia, que tá virando uma grande campeã aqui nos Estados Unidos, conseguiu o card pro dela tem pouquíssimo tempo. Então, assim, é Esse muito pessoal legal. é tudo aluno da Link, só para vocês saberem, tá? Desculpa, mas eu tenho que Então, essa jogar galera isso. toda, e é bacana você ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Kirley. Kirley é minha amiga, eu patrocino ela quando eu posso, e ela falou assim, Luiz, eu quero ir embora para os Estados Unidos, o que que eu faço? Assim, cara, vamos entender o teu perfil. Eu sou uma atleta que eu fui atleta por 6, 7 anos, ganhei alguns campeonatos regionais, mas aí eu parei para ter filho. Voltei a treinar agora. Consigo vir para os Estados Unidos? Vamos começar do básico. Vamos fazer um visto O para você? Fez um visto O, ela veio, ela começou a competir efetivamente. E agora ela está
além de ser atleta, ela também é enfermeira. E ela, em paralelo, ela está aplicando um EB2 por enfermagem. Então, assim, ela já está morando nos Estados Unidos, fazendo as competições dela, com visto que permite ela trabalhar, e, em paralelo, ela está preparando o green card dela, que já está para sair, né? Já tem o caso dela aprovado. O Green Né? Card, gente, é só para vocês saberem, é o documento antes de vocês pegarem a cidadania, tá? O governo Aí, americano dá um documento chamado Green Card, que é o cartão verde, que não é verde, né? E depois. Era verde, acho que por isso que pegou o nome, é o Green Card deve ser. primeiro, e daí depois de quantos anos? 5 anos, né, Luísa? A gente faz o Depois de 5 anos. teste, Uhum. você faz o O Green teste para Card, o Green Card ele é válido por 10 anos, renovável por mais 10 anos até o final da tua vida, desde que você viva nos Estados Unidos e pague seus impostos aqui. Mas com 5 anos já morando nos Estados Unidos, você pode fazer a sua cidadania, que é super simples, é uma prova simples que você faz, você jura a bandeira, a partir daí você tem algumas... não tem obrigação, você tem alguns benefícios que você não tem como um Green Card holder. Por exemplo, pô, tô de saco cheio dos Estados Unidos, quero voltar, tô com saudade da família, quero voltar para o Brasil. Você pode voltar para o Brasil sem problema, quando você... E ficar. Você não precisa ter a obrigatoriedade de passar 181 dias em solo americano, que nem quem tem green card tem, tá? Então, tem alguns fatores que você, enquanto green card, você ainda é visitante, mas tem uma autorização para viver nesse país. A partir do momento que você completa 5 anos, você passa a ser um nato dessa terra. É. E vou dizer, gente, eu tô 40 anos lá, tá? Eu sei que o pessoal fala, eu sei que tem muita mídia aí falando dos Estados Unidos. Eu já morei na Europa, já morei no Brasil, nasci no Brasil, fui para os Estados Unidos nova. E vou dizer para vocês que não tem um país que nem os Estados Unidos, tá? Eu detesto falar isso, mas é assim, em termos de oportunidade, qualidade de vida na Europa é maravilhosa. Mas não existe a oportunidade de carreira e crescimento como existe nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a mágica que eles fazem, mas Não, qualquer vou um te falar, chega e faz as coisas corretas, cresce, sabe? É uma ô, loucura. Jaque, eu falo isso para todo mundo, tá? Assim, a gente tem uma experiência de vida muito grande. Fazer dinheiro é nos Estados Unidos. Passear, comer e conhecer cultura é na Europa. É, Tá é, com saudade da comidinha de casa? Vai para o Brasil. Até porque o Brasil, a cultura brasileira é maravilhosa. Eu amo meu país. Infelizmente, a maravilhoso. parte de segurança me fez vir embora. E mesmo se eu não tivesse sofrido uma situação no Brasil, eu talvez não teria vindo. Mas essa vinda me botou para pensar, falar assim, cacete. Isso aí. Dei É, mole. Devia ter vindo e a antes. gente quer que vocês todos venham, tá? Então a gente está aqui para dar uma. Estamos aqui falando, babando do Brasil, não estamos querendo que vocês. Não queremos tirar o tempo de vocês aqui, mas realmente, para quem tem a intenção de ter uma vida legal, Estados Unidos é o melhor lugar para oportunidade. Muita gente vivendo sem falar uma palavra de inglês por 20 anos nos Estados Unidos. Não sei como é que consegue esse país tolerar, mas eles nem inglês se precisa falar para você ter uma vida normal, tá? Normal Pô, mesmo. se vier para a Flórida, dependendo do bairro, você só falou português ou espanhol. Exato, não falo nem inglês, a coisa é muito louca lá, tá? Profissão. Oi, Na tua terra aí, lá em Massachusetts, se for lá para Framingham, tem a é, padaria do seu João, tem a lojinha é, da Dona Maria, e só é. fala português na rua, cara. É Gente, incrível. a Dá até Rússia. nervoso, parece que você está em Minas. Não, até o carteiro fala português. O cara vem dizer, oi, bom dia. Tá bom? Assim, sério, é muito legal. É muito legal porque a cultura brasileira se adaptou bastante aqui nos Estados Unidos, tá? Uhum. Eu só digo para vocês uma coisa: os Estados Unidos é um lugar que tem muita regra. E muita Sim, gente chega nos Estados Unidos, e eu vejo pelos meus alunos, e começa a fazer coisa errada. Por exemplo, não pagam conta, não pagam aluguel, não paga. Agora vai ter uma leva que o Trump vai começar a ir atrás do pessoal que tem o o credit inadimplente. score, que não está pagando conta e que está devendo. Então, quando vocês chegam nos Estados Unidos, tentem levar tudo muito a sério. Tem lugar que o saco de lixo tem que ser amarelo. Gente, se vocês não têm o saco de lixo amarelo, vocês vão ganhar $100 de multa. Onde eu moro, a grama não pode ser mais que 5 centímetros. Eles chegam e medem. Se está mais alto que aquilo, você chega em casa, tem uma multa na parede, na porta. Então, assim, ó, vocês se preparem também, quando chegarem nos Estados Unidos, espero que todos vocês venham, de seguir as regras, tá? Eles têm regras e eu acho que é por isso que funciona muito legal. Mas vamos lá, vamos começar com as nossas perguntinhas. Eu acho que deu para dar uma ideia de que, né, a gente está bem enraizado aqui nos Estados Unidos. Nós três temos uma experiência muito vasta do que pode e não pode.
E estamos aqui passando tudo que a gente tem de melhor para vocês terem a mesma oportunidade que a gente teve. Lembrando que não precisa vir para os Estados Unidos para ganhar em dólar, tá? Isso a gente coloca muito na nossa rede social. O Rubens está aqui, o Rubens vai estar depois falando que não vou deixar você conta para eles. A gente está lançando algumas coisas aqui juntos também para poder ajudar a ensinar vocês a fazer dinheiro, dólar, euro e o que for, de dentro de casa, ok? Com atendimento online. Mas eu vou começar com as minhas perguntinhas aqui. Primeira pergunta, vamos lá. Rubens, como foi a sua transição de carreira do Brasil para os Estados Unidos? Foi tranquilo? Isso tudo veio da internet, tá? Veio do Instagram. Quem não Sim. tiver a pergunta respondida vai estar colocada dentro do grupo com as respostas. Olha, eu não tenho do que me queixar, minha transição não foi difícil. A escola brasileira é muito boa de treinamento, de nutrição, então eu cheguei muito preparado para trabalhar. Na verdade, eu já tinha meu consultório estabelecido no Brasil, né? Já tinha alguns bons anos à frente da Federação Brasileira, mas eu era um cara que a minha sede era por educação, tanto que eu já fui inclusive dono de projetos educacionais, foi o que me trouxe até a Link Education. E então a minha transição foi muito tranquila nesse ponto, assim. Eu procurei os meios legais, né, para ter o meu certificado de personal trainer e de nutrition coach. E aí tudo fluiu bem, não tive problema. Usei a internet para que isso fosse favorecido, né? Eu tô há pouco tempo com um business físico aberto. Até o momento, até um ano atrás, eu vivia exclusivamente da internet. Isso. E outra perguntinha. Quais são as dificuldades que você acha que um personal trainer brasileiro encontra para exercer a sua profissão tanto nos Estados Unidos, estando nos Estados Unidos? Marketing. Você vai precisar fazer um bom marketing, porque aqui está carente de profissionais, porém, ao mesmo tempo, tem bons profissionais, né? Eu estou em Orlando, por exemplo. Aqui, o Centro Olímpico dos Estados Unidos está sendo criado aqui. Então, tudo Em leva a Clermont, crer né? que a comunidade, exatamente, Claremont, tudo leva a crer que a comunidade como um toda vai se imbuir muito mais nas atividades físicas. E eu acredito que é uma tendência, sabe? A que a gente esteja preparado para comportar isso. Eu vou dar com a minha experiência, tá? Que a gente tem aí 5.000 alunos formados no mundo inteiro, a maioria do pessoal nos Estados Unidos. Eu vou dizer para algumas coisinhas que são dificuldades aqui. O americano, o hispano, ou quem estiver trabalhando numa academia ou estiver competindo com você, eles denunciam, tá? Então, existe denúncia. A gente tem muito aluno que vem para nós porque foi denunciado. Então, o que que é que brasileiro faz que acha que dá um jeitinho que daí depois dá errado? Ah, eu tenho 25 anos de experiência em educação física como personal trainer no Brasil, vou chegar, não vou fazer nada. Eu vou pegar uns clientinhos, vou fazer de conta que sou cliente dentro da academia, vou fazer de conta que eu estou malhando dentro da academia e vou atender meus clientes dentro da academia. Denunciado e tirado por polícia. Já Questão de tempo até dar errado. é, é questão de tempo para dar errado, tá? Quantas gente me liga às vezes, aluno até meu, que faz coisa errada depois que se forma, ainda pega em mente, entra lá mentindo com Sim. documento falso, com um monte de Olha, coisa, e é tirado pela polícia lá de dentro. Eu tenho que ficar ligando para a polícia fazendo tradução. Não, ele é formado. sim. Eu tô há 9 anos aqui na mesma rede de academias treinando, uma rede muito conhecida, e os funcionários todos me conhecem e tal, e sabem que eu não dou aula lá dentro, não cobro por isso, não é um serviço que eu vendo. Mas vira e mexe eu crio conteúdo dentro da academia treinando outros atletas. Ainda assim, eles vêm toda vez perguntar: olha, você está dando uma aula? Não, eu estou gravando. Ah, não, tudo bem, ok. Por quê? Porque não é permitido. Mesmo eu tendo certificado, eu tenho que ter alguma ligação, às vezes, com aquela instituição. Sim, Enquanto outras academias, por exemplo, como a Iron Religion, permite que qualquer pessoa com uma certificação de personal trainer possa dar aula. Então tem os exato. dois formatos, né? Tem como você trabalhar num lugar que realmente é só o personal trainer deles, ou tem os centros de treinamento que são abertos para vocês trabalharem. Isso, e normalmente esses centros que são abertos têm academias que vocês conseguem alugar o espaço. Então, eles cobram uma porcentagem, um aluguel por Ah, mês, e eles pedem para vocês um seguro, que custa $14 por ano, uma carteirinha de primeiros socorros, que é obrigatório para a profissão, e um certificado americano para poder atuar lá dentro, tá?
Então, esses geralmente são dois formatos que os nossos alunos trabalham nos Estados Unidos. Um é alugando espaço ou abrindo seu próprio espaço ou treinando dentro de academias de condomínio, na casa do cliente, em praia, em praça. O que vocês não podem fazer é mentir documento ou colocar o teu CPF falso nos Estados Unidos para pegar um trabalho e trabalhar sem certificado. Por quê? Porque o cara que está malhando do lado, que está fazendo tudo certinho, vai te denunciar. E eles chamam a polícia. Então, isso é um problema que, quando diz aqui a pergunta, quais são as coisas que podem atrapalhar, é isso, ok? A outra coisa que atrapalha é gente que chega e cobra muito menos do que deveria. A gente ensina isso muito na aula. Veja, eu tenho aluna que diz assim, eu vou cobrar $15 a hora. Ela é casada, tem um marido que ganha bem, né? E daí tem uma outra aluna minha que é mãe sem marido, né? Como é que eles falam em português? Quando é mãe solteira, não, quando é divorciada, né? É uma mãe sustentando a família sem um marido. E ela precisa cobrar os $50 a hora, que é lá em Massachusetts o valor cobrado para um brasileiro. E daí o que que acontece? O cliente sabe, não, mas tem a outra menina na outra academia que cobra 15. Então, esse é um problema dentro da profissão, onde vocês começam a se desvalorizar, a pessoa chega nos Estados Unidos, está se desvalorizando e acaba causando um problema dentro do mercado regional, porque cobra muito barato. Isso é um outro problema que acontece muito com os meus alunos aqui. Então, a gente ensina muito na escola que existem os patamares de cobrança que são normais dentro do local. Você não precisa cobrar menos. Se você fizer o que a lei manda, porque tem aí, né, o governo também tem certos parâmetros aí de mercado de cobrança, você está fazendo o que a lei manda e você não está prejudicando o teu colega de trabalho. Isso é uma coisa muito importante aí que atrapalha muito a profissão de quem está chegando aqui. E a outra coisa que ele falou que é muito importante, gente, tem que ter marketing. Quem não aparece não vende. Ok? Tem que ter flexibilidade de trabalhar em vários locais, online, na praça, dentro da casa de um cliente, sabe? Não é ficar sentado esperando o cliente dentro da academia. Tem que ir atrás. Os Estados Unidos, quem que vence, Luiz? Quem vai atrás, quem fica sentado. Cultura americana, como é que é? Fala aí, Luiz. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, tá? E o povo aqui trabalha, gente. O povo trabalha, tá bom? Então ficar sentado em casa esperando o cliente não acontece. O marketing É, é importante. e tem uma coisa que é muito boa de nós brasileiros, que a gente é muito diferenciado dando aula, pessoal. É. A gente é cuidadoso, a gente se preocupa com o cliente, a gente quer arrumar a máquina para ele sentar, a gente quer limpar antes do cara ir, a gente coloca o peso para ele tirar. Aqui, muitas vezes, a competitividade que vocês vão ter vão ser contra players, cara, que seguram uma prancheta do lado de uma pessoa e mal verbaliza para que a pessoa faça um treino melhor. Então, sinceramente, eu acho que eu conheço aqui mais dezenas de amigos brasileiros que estão vivendo aqui de personal training e eles não têm sequer vontade assim de voltar para o Brasil mais, sabe? É. Porque realmente o valor médio de salário de um personal trainer aqui na Flórida, Agora, conte para eles quanto que ganha um personal trainer. $65.000 ano. Isso dá. Pessoal, isso é quase $6.000 por mês. É muito dinheiro para uma pessoa fazer. Se você vem como um casal aqui e o seu cônjuge faz mais 3, 4 mil, vocês estão vivendo acima da média dos 90% dos estadunidenses, cara. É uma coisa assim fora do normal, sabe? É É, muita oportunidade. Um dado que você acabou de puxar aí, que é super importante, a média de salário de um americano é de 3 a 5 mil dólares. Então, quando você faz 65 mil dólares, você está acima da média de gente formada nos Estados Unidos. Isso para você entender. Gente, brasileiro não tem medo de trabalhar. Brasileiro, quando chega aqui, dá o seu diferencial, porque a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro no Brasil. E quando você chega aqui, você entende que o serviço ele é bem reconhecido, os caras pagam e sabe o que é melhor? Referenciamento. Você começa a se vender em 5 pontos de venda diferentes. No momento que você pega um cliente, ele te indica outro. Quando ele entende que você é uma pessoa que é diferente, ele está te vendendo mais. No momento que começa a chegar o resultado, ele continua te indicando e você fica muito mais fácil de continuar vendendo para esse cara muitas e muitas vezes por conta da experiência e do carinho que a gente tem com o sim, nosso cliente, tá? sim. E, Isso é uma base para todo mundo. Nós todos aqui somos vendedores. Cada um vende de uma forma.
né? Então, é simples. Vender, você tem que se vender, você tem que entregar uma sensação de uau para o seu cliente e esse cliente vai te trazer venda. Parece que eu estou É. vendedor de graça. O pessoal gosta muito, tá, do treinamento dos brasileiros, porque você já vem com formação. Então, treinamento, a parte de coach de nutrição, você já vem com a experiência de universitária que aqui não é exigido. Então, Uhum. eles confiam muito no taco do brasileiro. Sério mesmo, o pessoal que está se formando com a gente está assim, se dando muito bem nos Estados Unidos, porque tem muito mais referência. Vocês vão estar fazendo um curso da Link Education que são 12 semanas, ok? É o mesmo curso que um americano faz. Mas vocês têm 4 anos de universidade, o cara que se formou aqui, o lixeiro, resolve ser personal trainer, em 12 semanas ele se forma, 12 semanas ele se forma, ok? O que que ele aprendeu em 12 semanas? A gente está passando o que o governo mandou passar. Então, quando você pega um cliente, é claro que o cliente vai ver na hora que o atendimento de vocês é bem superior. Em Boston, uma pessoa que fala inglês está ganhando $200 a hora, um personal trainer, ok? E não inglês fluente, tá? A gente até tem cursos de inglês assim para personal trainer, porque é o inglês básico. Eles querem saber, você tem que dizer, faz 15 agachamentos, saber o nome do exercício, o nome do equipamento e contar até 15. Rest, pare, volte, tá? Não é, eles não gostam de bater papo, americano não fica batendo papo. Daí, o certificado da Link Education é chamado de Fitness Trainer. Por quê? Porque o governo autoriza que quem é fitness trainer atenda 4 pessoas na musculação ao mesmo tempo. Um personal trainer não pode com a licença de personal trainer nos Estados Unidos. Fitness trainer pode pegar até 4. A população brasileira está pagando em Boston, porque eu sou de Boston, daí o Rubens está um pouquinho para o sul, dependendo da área nos Estados Unidos, é mais pobre e é mais rica. Então, a área do West Coast, lá da Califórnia, Oregon, aquele lado, Washington, é mais cara. E o New England, que a gente fala, que é o nordeste dos Estados Unidos, é mais cara. O resto daí muda um pouquinho. Então, estou passando os valores das regiões mais caras. Eles estão ganhando $200 a hora se eles falam inglês, em Boston, Nova York, São Francisco, Los Angeles, tá bom? New Jersey. Se vocês atendem brasileiro, é $50 a hora. Se vocês pegam 4 pessoas ao mesmo tempo, o pessoal está cobrando 35 vezes 4, faz a matemática. Se vocês fazem um circuito de treinamento cobrando $20, tem 10 pessoas, deu $200. Essa é a realidade dos nossos alunos lá no norte. Daí o Rubens fala um pouquinho aí da realidade por hora na Flórida. Como é que tá, Rubens? Aqui a média de hora de personal trainer é de 30 a 40 dólares, né? Ah, Cidade brasileira. na comunidade brasileira, Tá. justamente. E uma coisa interessante é que eu tenho amigos que estão exatamente nessa estratégia que a Jaque acabou de falar. Eles vão para academia e eles têm grupos de aula. Eles pegam de 2 a 4 clientes que estão pagando ali um valor menor para ele do que a hora normal, 20, 25 dólares. Mas no final do dia ele deu a mesma 1 hora de aula, só que ao invés de cobrar 30 ele cobrou 100 dólares, porque ele estava com É. 4 pessoas. E o Então, pessoal. assim, Desculpa. às vezes você vai ter 2, 3 turmas dessa apenas no seu dia. Só que você fez 300 dólares no seu dia. 300 dólares. Se você Ó, trabalhar, por exemplo, 3 turmas dessas, são 3 horas de aula, né? Você exato. fez o seu dia com 3 horas de trabalho. Por isso que eu falo que a captação é muito importante, você saber chegar nessa pessoa, ter um bom senso de autoridade para que ela feche com você pacotes, né, e te dê uma segurança financeira. Então, tudo isso são coisas relevantes, né, para a gente tocar Bem aqui. relevante, e o Rubens vai estar ensinando isso, tá? Já para dizer para vocês aí que isso é super importante para quem está na carreira. Pessoal do Nutrition Coaching, tá? $60 a hora. Então, muita gente entra no nosso curso que é personal trainer e quer fazer acompanhamento, mudança de comportamento e ajudar e auxiliar os seus clientes a ter uma performance menor na educação física. Então, muito personal entrando. Pessoal que é nutricionista no Brasil fazendo o nosso curso para poder se qualificar para mudar de país, fazer atendimento online, ganhando online. Então, o online está cobrando aí 40, com sessões presenciais 60, mas a maioria dos nossos alunos tem grupos de apoio. Né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma pastora,
Ela tem um grupo que ela se formou com a gente como Personal Trainer e Nutrition Coach. Então, ela tem a caminhada com Jesus. Então, ela põe todo mundo para fazer caminhada lá da igreja, né? Orando enquanto está fazendo caminhada. E depois ela pega e diz: olha, cozinhando com Jesus, terapia de emagrecimento com Jesus. Tá bom? O pessoal ora para emagrecer. E eu vou te dizer, a menina inventou um negócio maravilhoso, porque ela está indo muito bem. Ela tem 50, 60 pessoas em grupos online no mundo inteiro, de igreja. Jaque, ela criou um ciclo vicioso, né? Que ela faz comida pra galera engordar e bota a galera pra andar depois, né? Então, assim, Ai, ela muito... tá sempre ganhando dinheiro. Aí eu falo, E evangeliza. evangeliza ao mesmo Exatamente, tempo. Eu falei, essa exatamente. menina, ela é super empresária, entendeu? Sim. Ela capitalizou aqui dentro da igreja dela, ela é pastora e está indo super bem. Ela é esposa de pastor, agora ela é pastora também. Então, assim, o que que acontece nos Estados Unidos? É um lugar muito criativo, né? Eu tenho muita aluna, por exemplo, eu tinha uma aluna que era babysitter, fez o meu curso de nutrição e começou a fazer comida para as famílias americanas, para as crianças. E daí, claro, os pais começaram a comer a comida das crianças e hoje ela faz um monte de entrega marmita para um monte de famílias americanas lá em Los Angeles. Tá bom? E tá super bem. Fazendo só catering, que a gente fala que é entrega de comida. É, é que eu, já que o pessoal que ouve isso, né, ela tá entregando marmita, a gente lembra, eu sou do interior, lembra daquela coisa de marmita, mas não, gente, é uma coisa muito mais É chique nos bem Estados Unidos. vista, que é meio chique, sabe? Você ter Super. uma empresa alimentícia dessa que cuida da saúde de pessoas com qualidade de vida, isso é muito legal. Tem, É, inclusive, algumas marcas patrocinando o Mister Olímpia. Então, é uma Sim. indústria gigantesca, assim, as possibilidades são ínfimas. é bem legal, tá? Aquilo que eu falei para vocês, gente, uma das coisas que eu adoro ensinar na Link Education é o American Dream, tá bom? O que que é o American Dream? Você sonhou, você suou, você ganhou. Tá? Então, é assim, ó, é você ter um foco do que você vai fazer. Sabe o You Can Do It lá do Nike? É bem isso. You can do it. As crianças crescem nos Estados Unidos acreditando que todo mundo consegue chegar num patamar de vida legal, ok? Então, a garra que o brasileiro tem e a fome que a gente tem de vencer faz com que a gente entre no país já vencedor. Que a gente chega com aquela gana que no Brasil nunca dá certo, aqui eu vou fazer dar certo. E vou te dizer, a população brasileira se dá muito bem aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então a gente falou do dinheiro, deixa eu ver a tua próxima perguntinha aqui, para a gente não perder muito tempo. Tá. O que que você sugere para que a carreira seja bem sucedida? Como faço para ser um treinador reconhecido? Eu tenho uma métrica que eu uso até hoje, que é de primeiro você entrega, depois você colhe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar seu serviço. Eu, se eu fosse começar agora, eu procuraria micro-influenciadores, pessoas que estão começando a decolar nas redes sociais, 5, 7, 10 mil seguidores e que gostam de treinar. Eu ofereceria o meu trabalho para elas, gratuitamente, com o único intuito de poder usar o case de transformação dela a meu favor e de que ela me marcasse e mencionasse o trabalho quando ela estivesse treinando. Simples assim. Acreditem ou não, tem muitas pessoas precisando desse serviço, exatamente para melhorar a performance visual delas nas redes. Então, o seu trabalho é muito valioso. Pegaria ali 4, 5, 6 perfis como esse, e trabalharia esse marketing primeiro para que eles me referissem a alguns clientes inicialmente. Então, esse seria a minha estratégia inicialmente, que inclusive é a estratégia que eu uso até hoje. Eu vou dar mais uma dica, posso? Lógico. O Rubens vai estar lançando com a gente. Fala aí, Rubens. Pessoal, eu acredito que o curso de personal trainer, ele é maravilhoso para que ele te municie tecnicamente também de como trabalhar e tudo. Mas existe um add-on, tem a versão Pro Max disso aí, né? Que é o que realmente, na minha opinião, é onde está o dinheiro. Como eu disse para vocês, desde que eu vim para os Estados Unidos, eu nunca dei aula de personal trainer aqui porque eu nunca precisei. O que me foi suficiente foi ter uma boa cartela de clientes online, né? E uma vez que eu vim para cá, comecei a expandir esse horizonte e atender clientes cobrando em dólar, eu percebi o quanto isso era altamente escalável. Então, nós estamos projetando, se for da vontade de vocês, porque nós vamos precisar de uma turma engajada, um curso de consultoria online, onde a formação daria direito você a trabalhar com uma consultoria online e sabendo como esquematizar essa empresa do zero, o que que você precisa ter, como que funcionaria, por exemplo, prescrição de treinamento, qual plataforma usar, qual sistema para gerenciar vendas,
como que eu recebo dinheiro vindo de fora, entendeu? Como eu faço marketing de um business digital. Então a gente tem isso tudo modelado, estamos em conversação aqui. A gente está fazendo de tudo para que a gente possa chocar o mercado com o nosso jeito de educação, assim, no final das contas, tá? Isso. Então, assim, olha, o que que acontece? Um certificado de nutrição ou de personal trainer é necessário para processo imigratório. Eu não quero ir para os Estados Unidos, eu quero ganhar em dólar. Quero ficar no Brasil porque eu amo o Brasil. Eu vou dizer um negócio para vocês antes de dar a resposta aqui. Daí faz o curso que a gente vai estar lançando com o Rubens aqui, que vai ser um add-on, que vai ser um aditivo ali, que seria especialização em treinamento online, e começa a cobrar em dólar de gente do mundo inteiro, porque tem procura, tá? Tem procura. Mas eu ia dizer para vocês, ixi, esqueci o que eu ia falar, gente. Depois eu Ô, lembro. Jaque, Aham. deixa eu dar só um exemplo, tá? Eu tenho um mentorado meu, ele trabalhou para mim na minha empresa e agora abriu a consultoria dele pessoal, tá? Ele decidiu ir por esse caminho. Ele tem um bom inglês, né? Ele não é perfeito, mas tem um bom inglês. Ele decidiu atacar o mercado internacional. Ele tinha 30 clientes aqui, quando ele mexia com a consultoria Brasil. Ele está com 45. Desses 15 a mais que entrou, 10 foram estrangeiros. Esses 10 pagam para ele um valor 2 vezes maior do que o que ele recebe com os outros clientes dele. E ele E nem cobra tão caro, ele cobra US$ 80 a consultoria das pessoas por 2 meses. Só que US$ 80 pra gente aqui é mais de R$ 500. Uhum. Então, um cliente pagou para você num mês R$ 500. E você não sai de casa e está trabalhando, Você tá recebe, na sua casa, cara. aí você pode pegar 3, 4, 5 clientes ao mesmo tempo. A única Cara, coisa eu que eu vivo, sei lá, eu vivo com 4 mil, eu vivo com 3 mil, eu vivo com R$ 5.000. Cara, quando você entende a possibilidade de você vender planos para pessoas morando fora do país e cobrar delas em dólar, o quanto isso te daria de comodidade de trabalhar com poucos clientes, por exemplo, e cobrando um bom valor, isso é magnífico. E não precisa, vou te dizer, a gente tem o inglês aqui reforçando, mas eu tenho um professor que dá uma aula e também ele tem 70 e poucos clientes online, ok? No mundo inteiro. Ele não fala nada de inglês. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome desse professor. É o Ted, lembrei agora. O Ted, tá bom? Eu digo, Ted, como é que você consegue? Ele falou, já que é tudo demonstrado, tá bom? É tudo demonstrado. Cozinhar, ele faz nutrição, faz a parte de atendimento. Só vou dizer um negocinho para vocês que eu falo muito quando eu estou conversando com alunos aqui. Vocês todos que estão aqui têm a oportunidade de migrar para os Estados Unidos, ok? Sabe quanta gente corre atrás de passaporte do bisavô na Itália? Porque o bisavô disse assim: ah, eu não vou pegar, né, desisti, eu não vou pegar. Quanta gente está procurando hoje passaporte de bisavô para morar fora? Então, não quero morar fora. O teu bisneto, querido, pode precisar desse passaporte teu americano para poder vir para fora do país. Então, às vezes, quando a gente pensa em morar fora, não pense só em vocês, pense na família também, filhos, netos, bisnetos, que com um passaporte europeu ou americano vocês podem conseguir ajudar muita gente na família, que não é só vocês, tá bom? Então, pense bem quando tem gente que diz, ah, eu não tenho interesse em ir para fora. Não tem interesse para fora, mas se você tem a oportunidade de pegar o passaporte, né, Luiz? Pega! Que daqui a Com pouco muda certeza. a lei, né, Luiz? Muda a Uma lei com coisa que, o tempo todo, daí. uma coisa que é importante, Jaqueline, nós adultos, a gente vai aproveitar, óbvio, vir para os Estados Unidos, a gente vai ficar numa situação confortável, mas a gente está verdadeiramente abrindo portas para os nossos filhos. Eu também. Imagina, você vem, tira um green card, em 5 anos tem uma cidadania americana, seu filho vai ter a cidadania americana. Você tem a possibilidade de ter um passaporte português e um passaporte italiano. Tira o passaporte português ou italiano também. Porque no momento que eles se formarem, eles têm um mundo aberto para eles trabalharem sem depender de absolutamente ninguém. Esse Exato. legado é muito maior do que um legado de deixar um apartamento ou deixar dinheiro para o teu filho. É. Um Você cria uma ditado que eu falo aqui, oportunidade mundial para as crianças, é verdade, é bem isso mesmo. eu tenho um mantra na minha casa que é o seguinte: meu dinheiro é meu, eu vou acabar com ele, eu vou fazer que nem Jorginho Guilherme. Eu vou calcular mais ou menos quanto tempo viveu a galera, eu vou fazer uma média e falar assim, pô, vou ver até acabar esse dinheiro. Minha filha não vai passar perrengue, ela tem um buraco no chão para ser enterrada, ela tem um apartamento e tem uma casa, então tá tranquilo. Agora, se eu puder abrir as portas do mundo para ela, mas com certeza eu vou fazer, porque ela fica livre para fazer o que ela quiser em qualquer lugar do mundo, sem depender É. de ninguém. E eu E tô vendo aí você, muita.
Pode falar, por favor. E Desculpa. todos eles que estão aqui têm possibilidade através da profissão deles, né? Isso que é legal. Pois então. E uma coisa importante aí que eu estou vendo um montão de gente fazendo pergunta. Eu sou policial, eu sou professor de educação física, eu sou fisiculturista, eu sou piloto de ambulância. Todos vocês têm chance de vir para os Estados Unidos legalmente. Todas as profissões têm, em algum momento, um propósito muito bem estabelecido nesse país. Então, assim, eu botei aí no chat meu telefone. Se quiser fazer uma consulta gratuita, me manda um WhatsApp que eu peço para alguém da minha equipe já agendar uma consulta com vocês, gratuita, e a gente entende qual é o melhor caminho. Aquilo que eu falei, aqui está aberto para todo mundo, entrou várias pessoas, a gente estava focando nos cursos que a gente oferece aqui, mas é como eu falei para vocês, tá bom? Às vezes a pessoa dirige ambulância e jogou e faz jiu-jitsu há 10 anos, qualifica? Tá bom? Faixa preta, tá? Para vir como um imigrante. Faixa roxa, Para faixa Dubai, para marrom, Dubai para Dubai ele vai amanhã, mole. Não, tá Dubai e bom? Abu Dhabi é amanhã. Pode Amanhã. falar que contato não falta lá. Mas, Artes marciais é por exemplo, Dubai, você é gente. jiu-jitsu. É. Roxa e preta, roxa e marrom, vem com visto P ou visto O. Vai depender da quantidade de méritos que vocês conquistaram na sua vida como atleta. Faixa preta, com mais de 10 anos de experiência ou com muito campeonato, campeonato mundial, pan-americano, Open e com alguma visibilidade, tem um caminho muito aberto para você vir na habilidade Mas eu extraordinária. posso. Vamos fazer uma pergunta. E se o cara é faixa roxa e fez um curso na Link Education como personal trainer, vai entrar com um business plan como personal trainer com experiência e é faixa roxa? Então, assim, ó, Sim, o cara não vai entrar como atleta, ele vai entrar com um business sim. plan para abrir uma empresa ou abrir um estúdio para fazer treinamento para as crianças, ele não chegou na faixa preta ainda. Tá todo mundo pedindo um número aí, Nelson. Bota no WhatsApp pro pessoal aí, replica, você tá com o meu número aí, não tá? Depois eu vou passar todas as informações e respostas lá no chat, tá, pessoal? Podem continuar colocando aí e depois eu vou mandar as informações para vocês lá no chat. Podem ficar tranquilos. Então, assim, ó, só para responder, eu tenho vários alunos que fazem o nosso curso e se qualificam para ir entrar nos Estados Unidos com uma profissão de personal trainer, e eles têm a experiência deles de atleta ou semi-atleta, ou, semi-profissional ou profissional, tá bom? E eles entram com um business plan daí de abrir um estúdio de MMA ou de judô, o que for, Luiz, né? Eu tenho gente que se qualifica dessa maneira. Então, você não precisa ficar com medo que você não é faixa preta, se você está, né, especificamente falando disso, tá bom? A gente não vou dizer, não gosto de dizer que dá um jeitinho, né, Luiz, porque parece tão brasileiro assim, mas Sim. tendo a formação profissional técnica, tá? Com um curso técnico que nem o nosso, vocês conseguem se qualificar sem precisar, mais com a experiência do que com a faixa, com a cor da faixa. Dependendo do visto, né, Luiz? Estou falando coisa certa? Me corrija, que eu não sou experta aqui em. Não, fica tranquilo. Dependendo da graduação de cada atleta, tem um caminho para vir para os Estados Unidos, tá? Então, policial tem altíssima demanda para os Estados Unidos, fica tranquilo. Tem lugar que nem precisa ter cidadania, basta ter o seu green card, você já começa a trabalhar. É bem legal isso aí. Olha só, qual estado americano que na atualidade está com mais demanda de profissionais de fitness e nutrition coach? Qual que é o estado? Eu Qual vou que é o estado? responder. Responde você, Luiz. Vai lá, amor. Cara, é aquele negócio, são 50 estados. Cada estado tem uma demanda. Eu, por experiência própria, tem muitos estados que são próximos da costa, onde tem maior demanda para saúde física. E as grandes cidades no meio dos Estados Unidos, tá? É aí onde você vai encontrar. Então, vamos falar, toda a costa leste, costa oeste, é onde você vai encontrar os maiores atletas. As grandes cidades, Cincinnati, Phoenix, onde você tem Tá. grandes núcleos de esporte, Chicago, grandes núcleos de esporte você tem. Agora, quando você vai muito para o interior, essa demanda diminui muito, óbvio, né? Porque você entende que o pessoal está muito mais preocupado com a saúde, com o corpo, quando você está mais próximo de áreas
que você se expõe, tá? Luísa, eu tenho uma pergunta para você. Olha Por só, favor. se a pessoa vai entrar como nutrition coach nos Estados Unidos ou com a profissão dele ou como personal trainer ou business através da administração e ele pega um business plan para o interior dos Estados Unidos, você não acha que o processo fica mais rápido porque não existe, é, a demanda seria maior porque não existe tanto profissional na área? Por exemplo, um personal trainer que vai para o Alabama em vez de ir para Los Angeles. Não importa qual estado, tá, Jaqueline? O que importa é se dentro daquele estado ele vai se estabelecer numa área, numa zona de baixo desenvolvimento. O que que a gente fala de zona de baixo desenvolvimento? Vou te dar um exemplo. Miami. Miami é uma área que é totalmente metropolitana, mas no meio de Miami tem um bairro chamado Hollywood, que é onde está o hotel cassino do Hard Rock, que é aquele que parece um violão. Uhum. Aquela área, por incrível que pareça, é uma área de baixo desenvolvimento. Por quê? Porque ela se encontra dentro de uma área indígena. Hum, Então, a comunidade indígena, ela recebe os impostos que são gerados naquela localidade. Então, se você se estabelece ali, você tem uma grande chance porque você está numa área de baixo desenvolvimento. Vou te dar outro exemplo. Vamos falar de Alabama. Alabama, você é um estado enorme, é comprido ele. Tem áreas que são dentro da própria cidade, por exemplo, em volta de faculdades, que precisam ser desenvolvidas porque precisa de academia, um estúdio, precisa de uma loja de administração, de contador, precisa de um restaurante. Então, eles precisam que em pequenas áreas sejam desenvolvidas. Se você mostra dentro de um hub, né, num mapa, onde eles têm essa estatística já estabelecida, você falando que vai para aquele lugar ali, você vai ser provavelmente mais rápido. aceitável. É. Mas o mais importante, você mostra que é ali. Mas eu não controlo o destino, você não controla o destino, muito menos o governo americano. Então, no momento que você chega aqui e fala assim, cara, Alabama não é bom para mim. Eu tenho que ir para outro lugar para fazer dinheiro. Legal, vou fazer. Agora que eu estou aqui, eu vou entender para onde eu vou. Então, você entendeu que você quer ir para a Flórida? Beleza. Tem que ir para Miami, para ficar no coração de South Miami Beach. It is what it is. Uhum. Vai, Vai. entendeu? Porque Tá, então você uma não coisa é fica o seguinte, você não preso. está saindo do teu propósito. Sim. Você continua dentro do teu propósito, que é trabalhar na sua área, é você é, gerar imposto, né? E E crescer e dar continuar um apoio para a e, e comunidade. gerar e gerar um macro negócio ao seu redor. Agora, Exato. uma outra coisa importante. E se você chegar aqui e falar assim, pô, professor de educação física, eu não estou me encontrando, eu não estou conseguindo fazer meus clientes, eu quero trabalhar para uma grande empresa, como um terapeuta Motorista do Amazon. o terapeuta ocupacional dentro de uma grande empresa. Tá ok, porque você tá suprindo uma necessidade que o mercado está pedindo. Mas dentro da sua própria indústria. Ele não pode pegar, por exemplo, chegar como um nutrition coach e daí virar motorista do Amazon. Pode, pode. Aí a necessidade mudou o governo. Tem aquele cara que está vindo para cá que quer abrir um armarinho, ficar sentado na praia só vendo o mar entrar, né? E ficar ali esperando o sol descer. Então, assim, pode fazer qualquer coisa. Mas o que o governo pede é que você siga o seu propósito, ou pelo menos tente seguir o seu propósito, porque você apresenta um plano, um projeto. Uhum. E esse projeto o governo te aprova baseado nisso. Mas a gente, como eu falei, a gente não consegue controlar destino. Sim. Grande maioria, e eu falo, se quer sair do Brasil para trabalhar na sua área, venha. Se quer sair do Brasil para trabalhar de qualquer coisa, fica aí que você vai fazer melhor. Uhum. Para vir trabalhar de faxineira, para virar manicure, para coisas que você não faria aí no Brasil, não faz sentido. E não Você vai precisa fazer. se eles Não conseguem pegar o green precisa. card para ir, entendeu? Tipo assim, Exato. chega lá, tenta a sua profissão, porque olha, eu vou te dizer, um psicólogo, gente, que fez 4 anos de faculdade nos Estados Unidos, está ganhando 250 a $300 a hora. Um personal trainer com 12 semanas ganha $200 a hora. Tipo assim, fica na profissão de vocês, tenta. Mas o que ele está dizendo Uhum, depois que entrar nos Estados Unidos, quiser mudar de profissão, mas o Rubens está aqui para dizer que é uma das profissões muito bem pagas aqui pelo nível de estudo que uhum. vocês são obrigados a ter nos Estados Unidos, tá? Mas se precisar mudar, muda. Mas a tua esposa pode limpar a casa, né? Então, e chegam aqui documentados, os filhos podem pegar bolsa de estudo para estudar, dar uma carreira para eles também super legal.
Vamos lá. Quanto que ganha um personal trainer? A gente já falou. Você precisa falar inglês precisa falar inglês para entrar com processo imigratório através de um curso técnico? Não, precisa, gente. Não precisa falar nada de Para inglês. green card não precisa falar inglês, não, mas para cidadania, sim. Sim, para cidadania, mas quando eles entram com processo agora, EB1, EB2, Zero estresse. formado pela Link do Inclusive, na entrevista no consulado, se você quiser pedir um tradutor. tradutor, eles ligam para um tradutor imediatamente. Tá bom? Então não precisa falar inglês, tá? Nem para estudar, nem para entrar com processo migratório. E Rubens, precisa falar inglês para ser personal trainer nos Estados Unidos? Tá bom. Não, Então, inglês, não. gente, por isso que os Estados Unidos está mandando todo mundo embora, porque tem mais gente falando outros idiomas do que inglês, praticamente, Sim. tá, esse povo. É, ó, se você é personal trainer e faz o curso Nutrition Coach, ajuda? Rubens, Demais, demais. Você pode criar um novo modelo de negócio, uma nova prestação de serviço a partir daí, né? Então, ele vira não apenas algo que te municia tecnicamente, mas que te dá possibilidades financeiras também. ótimo. Qual o custo de vida de uma pessoa solteira e a rentabilidade de um personal trainer? Vamos lá. Você consegue responder isso, Rubens? Ó, aqui na minha região, a maioria das pessoas vive com US$ 2.500 cada uma, né? Então, um casal normalmente vive com US$ 5.000 aqui. Para você ter uma ideia, a diária aqui na minha região é US$ 240. Então, se você trabalhasse 10 dias, você já estaria nessa média populacional, né? Num trabalho normal, numa diária normal aqui. Mas facilmente você passa desse valor. Então, é por isso que faz sentido estar aqui, né? Luiz, você também está na Flórida, né? Sim, É mais ou moro em menos. Orlando. É. Então, eu estou em Massachusetts, tá bom? É um pouco mais caro. Então, quero que vocês entendam que nem no Brasil, tem áreas que são mais caras e tem áreas que são mais baratas. E o que é diferente do Brasil? Bom, eu não sei porque eu não sou do Brasil. Tipo assim, eu tô 40 anos aqui, quem sou eu para falar, né? Então, mas eu vou dar uma dica. Por exemplo, Flórida é são cidades enormes, maravilhosas, com milhões de habitantes e custa mais barato. Boston, Nova York são enormes, maravilhosas e custam mais caro. Tá bom? A Então, questão, essa questão é simples de explicar. Nos Estados Unidos, cada estado tem suas regras e suas leis e seus impostos. Aqui, por exemplo, na Flórida, você não paga income tax, então o teu salário é 100% seu. Você não só vai paga pegar lá no imposto. final, quando for fazer o teu imposto, você vai ser debitado em cima da lucratividade que você teve. E aí tem os patamares onde você é descontado. Você é descontado 20, 30, 40 até 60%, tá? Uhum. Então, tem esse diferencial. O norte, onde a Jaqueline mora, tem um outro problema, tem o inverno. Então, as construções, tem Arésio. todo mundo uma questão de manutenção. No inverno, a calefação fica mais caro. Então, Opa. para se viver lá é um pouco mais caro por conta de sazonalidade. Aqui na Flórida, que nem Rio de Janeiro, você está de chinelo, bermuda o ano inteiro. Chega em dezembro ali, tu bota um gorrinho e tá tudo certo. Eu adoro a Flórida. Mas muita gente gosta de chegar nos Estados Unidos e ir para os lugares que ganham mais, apesar de ganhar, né? Você vai ganhar muito mais, o salário mínimo, por exemplo, aqui a gente falou, na Flórida é US$ 100 por hora, quem fala inglês no personal trainer, no norte é 200 que você ganha, mais você gasta com roupa, calefação, mais comida, mais transporte, então tem, né? Ganha mais, mas também gasta mais. Vamos lá. Com formação de educação física, consigo ir para os Estados Unidos para trabalhar como personal ou nutricionista? Nutricionista, não. Vocês não são nutricionistas. Nos Estados Unidos chama dietitian. É uma faculdade de 4 anos, é igual ao Brasil. Então vamos lá, para deixar bem claro aqui. Tem médico e tem enfermeira. Tem o dietitian e tem o coach. Ok, gente? Tem a nutricionista e tem o coach de nutrição. Então, vocês não são, quem está fazendo o curso da Link Education não é nutricionista, é coach, é um curso de enfermagem, é assistente da nutricionista. Então, você consegue vir, olha aqui, ó, pergunta mais uma vez aqui, qual que é? Com a formação brasileira de educação física, consigo ir para os Estados Unidos para trabalhar como personal nutricionista. Você precisa se formar, tá? Precisa ter um certificado porque a faculdade de vocês não é válida no Brasil, é para quem chegou mais tarde. Então, o certificado técnico, são 2 carreiras técnicas, substitui
nos Estados Unidos a necessidade de vocês fazerem uma revalidação do diploma de vocês aqui nos Estados Unidos, que tem que falar inglês e tem que estudar de volta para revalidar a universidade de vocês brasileira. Entrou na Link, pegou um curso técnico, esqueça a faculdade. A faculdade entra como anos de experiência para vocês qualificarem para morar nos Estados Unidos, ok? Posso ficar legalizado nos Estados Unidos? Pode, crianças. Vocês podem se legalizar com um curso técnico da Link Education e entrar em contato com o Luiz. E o Luiz dá um jeito de trazer vocês para os Estados Unidos. E o Rubens vai ensinar vocês como fazer dinheiro de casa para pagar o curso. Todo mundo diz, é muito caro. Gente, tem custo. A independência tem custo. Como que você vai pagar isso? Atendendo online do Brasil e ganhando em dólar. Porque em real é complicado. Então, o Rubens vai estar ensinando como fazer dinheiro de casa em dólar. Nós ensinamos também no curso aqui que vocês vão precisar. O curso do Rubens vai ser uma adicional. Então, assim, vocês pegam uma licença, vocês vão pegar um certificado que é profissionalizante e vão se especializar com o curso que a gente vai conversar com o Rubens, está conversando com o Rubens aí para atendimento online, ok? Quanto tempo é possível montar um processo de visto? Luiz, quanto tempo demora um processo para montar e para ser aprovado? Vamos lá, um processo de visto, dependendo do visto, por exemplo, PIO demora 2 a 3 meses para montar, você paga Premium Processing, em até 10 dias você sabe se foi aprovado, depois só fica aguardando para fazer entrevista no consulado, que demora entre 15 dias a um mês, tá? Então a gente está falando, começa agora, isso é para atletas, amadores e profissionais, ou artistas, coisas do gênero. Então, daqui até o final do ano, já está vindo com um visto legal para poder trabalhar e executar algumas ações nos Estados Unidos. Tá bom, Pro então Green minha Card, perguntinha é EB1, EB2, com experiência profissional e formado na Link Education, quanto que está demorando hoje em dia? de 3 a 6 meses para montar o processo, porque a gente depende muito de vocês para abastecer a documentação, e tem toda uma gama de documentos que tem que ser suplementados, que tem que suportar esse processo, e o governo americano. No EB1, você pode pagar Premium Process e sai bem mais rápido. Até o final do ano está por aqui. O EB2 está demorando 2 anos. Tá bom. Então, assim, ó, entre 6 meses a 2 anos, dependendo de onde vocês classificam com esses dois vistos, seria se formando com a Link Education com anos de experiência na carreira de vocês, tá bom? Na sua opinião, a situação... é muito difícil conseguir... Tá, vamos lá, só um pouquinho. É muito difícil conseguir esses vistos para morar e trabalhar nos Estados Unidos. A gente já respondeu em 2 horas de palestra aqui que nada é impossível. O que é impossível? O que eu ouço dos meus alunos? Ai, é caro. Começa a atender online, pega um certificado americano, começa a receber em dólar de clientes no Brasil e a vida de vocês muda assim, tá? Na sua opinião, essa situação caótica, aí eu vou ler, tá? Mas a gente não vai entrar em política. Na sua opinião, essa situação caótica que os Estados Unidos está passando atualmente vai ajudar para aqueles que querem fazer o processo correto de entrada? A situação caótica dos Estados Unidos. Eu entendi a pergunta. Vamos lá. Situação caótica para essa galera que vocês estão vendo muita matéria no jornal de imigração, pegando mulher grávida, pegando criança indo jogar vôlei. São pessoas que entraram de forma ilegal ou ficaram de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, a mídia faz todo um alarde em cima disso, mas quem está querendo vir de forma legal tem que começar o quanto antes. Por quê? 3.000 pessoas sendo mandadas embora por dia, vai chegar um momento que vai faltar mão de obra. Já falta mão de obra com imigrante ilegal trabalhando pra caramba. Tirando eles da mão de obra, vai faltar mais ainda. Então, quem chega legal vai beber água limpa. Se deixar para daqui a 6 meses, 1 ano, já vai começar a pegar água barrenta, porque já vai ter muita gente aplicando, vai começar a demorar mais tempo para vir, e isso aí é um ciclo, né? São ciclos que sempre acontecem aqui nos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, brasileiro não é o único país que está querendo morar nos Estados Unidos, tá? Ah, não. Tem 196 que querem vir. Então, assim, tem um monte de gente sendo deportado, mas tem um monte de gente querendo entrar e que sabe que esses vistos aqui existem. Outra coisa que acontece,
quanto mais gente aplica para um tipo de visto, mais tempo esse visto demora para aprovar vocês, porque os processos dentro da imigração começam a ficar assim, ó. Gente do mundo inteiro aplicando esse tipo de processo, fazendo o que nem vocês estão me ensinando a vocês fazerem aqui. Então, agora ele está dizendo de 3 a 2 anos. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, pode ser o quê? 4 anos, né, para conseguir um visto, para conseguir um processo imigratório. Não porque é difícil, é porque não tem gente suficiente na imigração para processar, para olhar essa documentação e, né, Luiz, estou falando certo? Agora é Sim. 2 meses, né? Agora, daqui a pouco é 4 anos, porque, né, as pilhas em cima dos caras da imigração ficam desse tamanho e eles vão devagar e vai demorando para chegar na tua vez por causa do número de pessoas usando o mesmo tipo de visto para entrar nos Estados Unidos, tá? Ou com processos em processo. Consigo me legalizar mesmo. Ó, essa é batata quente. Consigo me Olha, legalizar mesmo estando ilegal nos Estados Unidos. Luiz, depende do que a pessoa fala de legal, tá? Se entrou pelo muro, esse aí não tem muita chance, só casando. Se veio de avião e ficou depois, fez o overstay, né? Tá fora de status nesse momento, ficou ou ilegal. tá, Traduzindo, ficou ilegal. né? Ficou fora de status, ficou ilegal. Ilegal é porque literalmente quando o cara vem nadando ou vem pulando o muro lá, né? Mas Sim. ficou, termo chulo, ficou legal. Existe um caminho do arbítrio de singularidade, onde o oficial ele tem a descrição baseado na profissão de cada um, se faz parte da categoria STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e baseado em todo um histórico, que o advogado vai criar uma narrativa, se ele aprova ou não. Assim, existe esse caminho. Ou casando. Casando sempre é uma forma de legalizar. Tá. Então, assim, ilegal. Vocês têm que conversar com o Luiz para ver se ele consegue montar um Se caso dá para fazer alguma baseado na coisa. experiência, tá bom? Senão a Então, gente procura um outro lugar para vocês irem, vocês cumprem um pênaltizinho que vocês vão ter de 3 a 10 anos por ter ficado ilegal aqui nos Estados Unidos, depois volta de uma forma consistente, mas aí tem Portugal, tem Itália, tem eu Dubai, ia tem dizer isso para eles também. Veja, apesar de a gente estar fazendo aqui um webinar falando dos Estados Unidos, que a gente chama de paixão, eu tenho muito cliente, não, muitos alunos que estão tentando, estão com a profissão e com o certificado, indo para Portugal, começando como nômade digital, que é um negócio, Rubens, que daí entraria muito, né? Faz o primeiro curso, depois vai fazer essa especialização, e daí já entra com o application lá para fazer o passaporte europeu. Quando você tem o passaporte europeu, você pode ir para os Estados Unidos sem visto. Pode ainda, Luiz? Estou falando, mas pode, né? Porque para tem. ir para a Europa Entra precisa com, de visto entra americano. com, entra com ESTA. Então vocês podem vir para os Estados Unidos por 6 meses com o passaporte europeu, tá bom? Então vocês podem começar a vida de vocês na Europa e de lá, fazendo o euro, entrar com o processo imigratório para ir para os Estados Unidos. Ou, para quem quer ir para a Europa, pode ir também. Japão, pela Link dá para ir para o Japão, dá para ir para a Europa, Emirados, Austrália, tá bom? Vários locais aqui vocês podem ir. Então, os Estados Unidos não é a única opção. Apesar da escola ser americana, hoje em dia, com certificado, a gente tem alunos qualificando para vários outros países para processos migratórios, tá bom? Quem está ilegal aqui nos Estados Unidos? Vou dar um conselho se tiver alguém aqui. Não percam tempo, conversa aí com o Luiz o mais rápido possível para ver se tem uma solução. E vocês têm que ter um plano B. Então, quando vocês estudam e pegam um certificado aí da Link, ou quando estiver fazendo aí com o Rubens algum curso, vocês estão levando uma profissão no mundo inteiro. Não precisa ir para o Brasil. O pessoal que está lá morrendo de medo de ser deportado, não sei se tem muita gente nos Estados Unidos aqui. Vocês não precisam ser deportados. Vocês podem decidir amanhã, ó, fazer um curso, pegar um passaporte europeu, vou lá para Portugal, vou trabalhar na Espanha, vou para a Austrália. Tá bom? O negócio é investir na educação, é o que vai deixar vocês entrarem num outro país legalmente para não chegar num outro país e acontecer a mesma coisa lá. Que é o que está acontecendo em Portugal, estão deportando brasileiros de lá porque tem um monte de gente fazendo coisa errada. O negócio é não fazer a coisa errada. Quando a gente está aqui nesse webinar ensinando para vocês o que é o correto e como fazer corretamente, ok? Tanto para a Europa como para Estados Unidos ou para outros países. Teve uma pergunta que alguém fez aqui que eu acho que é relevante. Luiz, você também trabalha para vistos para o Canadá? Canadá não, mas a gente tem um parceiro comercial que faz.
Então, quem quiser ir para o Canadá é muito mais liberal, né, Luiz? A gente sabe que é um país muito mais tranquilo. Bom, o Mais Luiz ou não menos, sabe, mais ou menos. mais ou menos. Fala Vou do explicar um Canadá. pouquinho. Vou te falar um pouquinho de Canadá. Canadá, hoje, no cenário político atual, é um Brasil que fala inglês e francês. Mas só tem uma vantagem, você está mais perto do Papai Noel. É Sim. frio, 8 meses por É. ano, fica no escuro. Mas não Chega no faz. verão, chega no verão, todo mundo sai de casa desesperado, quer ficar na rua com uma latinha de spray de pimenta para urso. Ah, é E verdade, é verdade, é verdade. é Urso uma pra caramba. comédia. Assim, mas é um país que é cheio de imposto. As regras de trânsito são infernais. Se você tiver, que nem Brasil, fazem blitz para tudo que é lado, o cara vem com a reguinha para ver se teu pneu não tá careca, ele vem com um negócio no vidro para ver se não tá com isso filme, ele bota medidor de gases o policial, tu não tem um cara que vai fazer a medição não, o policial mede tudo isso, se tiver errado, toma multa. Assim, são as coisas chatas do Nada Canadá. assim é complicado. Mas lá é complicado. Mas o Canadá é aquele negócio, é um país bonito. Geralmente, British Columbia é o local que todo mundo quer ir, porque é o local que está mais badalado e tudo mais. Mas o que o governo canadense pede para vocês quando vocês vão para lá? Geralmente, existia um caminho que era super fácil. Você ia fazer uma faculdade ou um mestrado, o seu cônjuge tinha direito a trabalhar X horas por semana, só que eles te mandavam para Winnipeg, mandavam para os locais extremamente frios. Você ficava lá o ano inteiro, ficava desesperado, chegava um momento que vocês queriam sair de lá porque não aguentava mais ficar trancado dentro de casa, né? E a Me violência diga nesses lugares é grande, porque imagina, os caras ficam no frio, sem nada para fazer, cabeça vazia, oficina do capeta, né, cara? é, Então o cara tá em casa pensando, fazendo nada, eles vão querer fazer alguma coisa para poder perturbar. poucos. Então, É. tem E me um diga índice de uma violência coisa, um pouco Luiz. alto. Eles Hum. não têm esses vistos que nem tem nos Estados Unidos através de profissão para ir para lá? Assim, Tem, mas depende de patrocinador, tá? E quando você vai fazer uma solicitação de imigração para o Canadá, que aí também dá para fazer exatamente como os Estados Unidos, só que ele é mais exigente. Por quê? Se você é casado, você soma o marido e a esposa. Então, são dois pedindo para a família. Nos Estados Unidos, não, é somente um. Um é o hum, peticionário, o resto é beneficiário. entendi. Bom, gente, olha, o Luiz é uma fonte de conhecimento, ele é uma referência para mim na escola, quando os alunos estão entrando, que querem, fazem alguma pergunta para um vendedor, alguma coisa que a gente não pode ajudar, porque como escola a gente não pode dar consultoria imigratória, tá bom? A gente às vezes faz. O Luiz é a pessoa que eu telefono e digo, Luiz, aluno ligou aqui dizendo isso, 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 isso. Eu falo o que para ele? Então, o Luiz sabe de tudo, ele é um cara genial. É uma pessoa que eu adoro ter como parceiro aqui. O Rubens é Eu que uma agradeço. fonte de conhecimento também para nós, incrível. É uma pessoa extremamente séria, com relevância, conteúdo, sabedoria. É um lutador, venceu aí uma situação de saúde terrível. E são dois parceiros maravilhosos que a gente tem e estão aqui à disposição para ajudar vocês com perguntas tanto dentro da rede social do Rubens, para vocês pegarem. Rubens até de repente faz uns conteúdos baseado nessas perguntas que eles fizeram para poder colocar em geral para conhecimento. O Luiz é o nosso consultor favorito em migratório, então qualquer um que entra na Link Education tem a consultoria para montar o caso aí de graça, tá? Gratuito, para poder É, indicar a consulta é de a graça e a gente consultoria. isso. E a gente eu tenho um diferencial para vocês. Todo mundo que está entrando pela Link Education, a gente tem um benefício para vocês no ato, quando vocês forem fechar, tem uma oferta diferenciada para vocês, tá bom? Ah, já que você está dando presente, então também vou dar. Então tá bom. Vou dar aqui, deixa eu ver. Ó, eu vou pegar. Quem entrar em contato com a Link, vendedores estão aí, Nelson, escreve aí antes que depois eu falo as coisas, depois eu esqueço, tá? Entra na turma sem pagar a matrícula e faz lá o financiamento em 15 vezes para ficar diminuídas as prestações, ok? E eu vou fazer um outro negócio, deixa eu falar. É, vamos fazer um sorteio? Ó, Rubens, me ajuda com o sorteio. Todo mundo que entrou aqui nessa live, que Uma entrar coisa. na escola, vou fazer vou sortear uma bolsa de estudo para o segundo curso. Escreveram Ah, aí que legal. todos?
É que eu não estava preparada para dar presentinho, mas já que você deu, também tem que dar uma coisa. Você vai dar o quê de presentinho para todo mundo que está aqui? Eu vou dar meu primeiro hot seat de mentoria vai acontecer no final do mês. E todo mundo que se inscrever a partir da live de hoje aqui tá com acesso garantido gratuitamente. Olha aí! Gente, Olha, o Nelson, coloca eu no também grupo ali quero. para todo mundo. Nossa, isso não estava planejado, mas que legal. Nelson, o Luiz, você fez a gente dar presentinho para todo mundo aí. É, Eu vou mandar tudo depois lá no grupo certinho para isso. a gente estar alinhado, tá, É, pessoal? Então, tudo isso que foi falado agora, depois eu é, vou mandar no grupo para isso. vocês. Mas da promoção da Jaque, eu já mandei aí no grupo, aqui no chat, para vocês já garantirem aí uma consultoria gratuita com os nossos consultores de carreira internacional, tá? E eles vão te É. passar todas as informações também. Então, clica no link, clica em enviar mensagem, que aí eles vão entrar em contato com vocês para passar essas informações que a Jaque já enviou aqui. Tá, então põe o povo aí na sala de aula, depois a gente fala de dinheiro. Um negócio se eles começarem a estudar. Vou dizer um negócio para vocês. Não existe nada mais gostoso de ter a liberdade de poder morar e trabalhar em outros países e poder voltar para o Brasil, visitar a família ou voltar depois de alguns anos para residir, tá bom? É muito gostoso. É a liberdade de você poder morar nos Estados Unidos. Vocês confirmam aí, né, meninos? É realmente. Não existe país no mundo que dê a liberdade da gente poder crescer financeiramente, profissionalmente. Tem, claro, bastante coisas que são negativas, mas em geral eu acho que não tem nenhum país no mundo que nem os Estados Unidos. Eu, particularmente, amo a Europa. Eu acho, sabe, se eu tivesse que hoje em dia tomar uma decisão, teria ido até para a Europa. Não, eu teria ido para os Estados Unidos, mas eu, agora que estou chegando na minha fase de aposentadoria, Europa é maravilhoso também, tá? Para quem tem, Austrália é um outro país maravilhoso. Então, o que que a Link, o que que o Luiz, o que que o Rubens estão trazendo aqui para vocês? É abrir a cabeça de vocês para vocês começarem a entender que o Brasil, hoje em dia, não é o único lugar que vocês podem morar e vocês podem ganhar dinheiro. Que hoje em dia as pessoas que estão indo bem profissionalmente pensam em termos de globalização de serviço, ok? Ou mudar de país ou atender online. Você pode morar 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses na Europa e ter cliente no mundo inteiro online. Você pode estar passando 3 meses em Paris com a tua família, trabalhando online. Voltar para o Brasil atendendo os mesmos clientes online, pode entrar em contato com o Luiz, pegar um passaporte para os Estados Unidos ou os parceiros dele aí, que eu não sei quem são, mas a gente, né, você indica para eles quem quer ir para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália. A gente tem aluno no mundo inteiro, gente. É lindo, as turmas são lindas. Eu amo de paixão. Tem turma que faz, teve uma turma que fez tatuagem no corpo aí com o nome da turma, de tão unidos que eles são. Tem gente que sai do Brasil porque conheceu uma pessoa, fez uma amizade com alguém que está no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha. Já aconteceram vários. Ó, tô no Brasil, tô indo para Espanha. Posso ficar na tua casa? Pode. Tem gente que diz assim, ó, eu tô indo para os Estados Unidos, vamos abrir uma academia juntos? Pode. Tem um network, gente, internacional, que é muito importante vocês fazerem, entrarem em grupos. Dentro da escola é natural, porque vocês vão ter colegas de sala de aula, é maravilhoso. Tá bom? Entrar, bater papo com o Rubens, pedir para ele criar conteúdo para ensinar para vocês o que que é que está acontecendo, ele trazer novidades dentro da profissão. Rubens, põe um vídeo aí para nós de como que é na Flórida, malhando aí, faz um treinamento para nós, como é que faz. Dentro da escola da Link, vocês vão aprender diferenças culturais dentro da profissão, que é muito importante para vocês não terem problemas. Ninguém nos Estados Unidos coloca a mão num cliente para ajudar a fazer uma execução durante um treinamento. É contra a lei, tá bom? Assédio. Eu já tive aluno que foi preso, eu tive que tirar da cadeia porque estava assessorando, apoiando ali a execução de um movimento, e alguém dentro da academia achou que a cliente estava sendo assediada, e aí o menino saiu e eu tive que tirar ele da cadeia. Então, isso tudo vocês aprendem na escola. Procurem informação, gente. Tem informação online, tem informação na Link, tem informação conversando com o Luiz, tem informação conversando com o Rubens. A gente passou várias dicas muito importantes aqui dentro para vocês começarem uma carreira internacional. Só que é o seguinte, né? Como é que vocês falam em português? A gente leva o cavalo até a água, mas não faz o cavalo beber? Nós passamos a dica. Vocês têm que ter
a decisão de agir, ok? Porque o Rubens saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e fez uma ação que mudou a vida dele. Luiz, a mesma coisa. Eu decidi fazer. E fez. Eu vim para os Estados Unidos de 17 anos de idade com $350 e minha irmã $350. E eu construí uma vida maravilhosa aqui, porque eu tomei a decisão de fazer alguma coisa. Eu não fiquei no papo, ok? E quando a gente quer, a gente consegue. É isso aí. Assim que a gente ensina como. Pode falar, Luiz, desculpa, eu não quis interromper. Não, é isso aí, eu tô concordando contigo. Tá bom, então assim, meus dois companheiros aqui, que eu adoro de paixão, vocês têm uma última palavra para falar para o pessoal, porque daí a gente vai parar a nossa live aqui. Não, eu queria Rubens, por favor. dizer apenas que, cara, vocês podem estar literalmente a um passo de viver algo maravilhoso na vida de vocês. Eu digo porque eu tomei essa decisão cercado de muito medo, de largar uma segurança que eu tinha no Brasil, né? Para dar esse passo aqui, mas, meu, Deus abriu todas as portas e, cara, foi a melhor decisão que a gente tomou em vida, enquanto casal, ter a oportunidade de construir família aqui, de construir, né, bens aqui, é algo realmente único. Espero que vocês possam viver isso também. Amém. Deixa Luiz, Quando você estiver aqui, por favor, Vamos lá, ó, gente. cortem o som aí. ela tá filha, ela foge, ele também, ok? Então tá, então que bom. Mas aí vamos lá, Luiz, fala a tua última palavra. Não, gente, obrigado por todos estarem presentes na live. Eu vi que tem muitas perguntas aí. Eu vou receber elas todas aqui, vou responder individualmente cada um que tem pergunta. Teve um de atleta de futebol americano, teve outro policial, jiu-jitsu. Então, me mandem mensagem, eu respondo todo mundo individualmente. Vamos fazer a reunião. É importante para vocês saberem os caminhos. Teve gente querendo saber sobre a Austrália e Estados Unidos. A Austrália é mais ou menos parecido a forma de imigrar como o Canadá, né? Precisa de algum, e precisa falar inglês, tá? Para o Canadá e para a Austrália você precisa falar a língua. Para os Estados Unidos não necessariamente. Então, assim, vamos fazer a consulta. A consulta é gratuita. Vamos bater um papo. E aí vocês entendem qual é o melhor caminho, porque é um projeto. Esse projeto de mudança é para vocês chegarem como o Rubens está aqui, como a Jaqueline já está aqui há 40 anos e como eu estou aqui com minha família. É só uma questão de começar. Isso. Ó, o Luiz é especialista nos Estados Unidos. Ele tem parceiros para outros países. Então, não mandem pergunta de outro país. Aliás, podem até mandar. E daí o Luiz É. coloca o telefone ali no grupo, né? Avisa algum parceiro teu aí que vai entrar em contato, o pessoal da Link. Mas só para vocês entenderem que o foco hoje, por isso que a gente só falou no final de outros países, talvez a gente faça uma live para quem quer informação para a Europa. Mas assim, gente, a coisa mais importante na vida de vocês é ter informação e educação, ok? Quando vocês têm educação e informação, vocês conseguem tomar decisões que têm impacto na vida de vocês. Então, a primeira coisa é procurar informação. Ligar para o Luiz, vocês entraram nesse webinar, já mostra que vocês são diferenciados das outras pessoas. A gente mandou convite para 4.000 pessoas, a gente está com um grupo aqui de 200 ou um pouco mais. Então, para vocês terem ideia que vocês aqui já são campeões. Tendo entrado nesse webinar, já mostra que vocês têm algo diferenciado dos outros 3.800 que não entraram. Ok? Então, foi um prazer ter vocês aqui. Todas as perguntas vão ser respondidas, ok? A gente vai mandar no grupo. Uau. Obrigada. Obrigado, Jaque. Obrigado, Rubens. Acabei de mandar aí no chat sobre o certificado, tá? Todos vocês que ficaram até aqui, é só entrar nesse link e colocar os seus dados para vocês receberem aí os certificados. Lembrando que todas as perguntas que não foram respondidas aqui, iremos responder lá no chat do WhatsApp. O grupo vai ser mantido. Como eu falei, ele vai estar restrito para a gente postar outros eventos que a gente vai fazer, as novidades. Não deixa de curtir o Instagram e o TikTok da Link. Também quando a gente tiver algumas oportunidades de referência e tudo mais, a gente vai estar informando vocês. E o nosso contato também está lá, que vocês podem nos mandar no particular alguma pergunta, que são todas bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui, até este horário.
e aproveitem essa oportunidade. Eu sou suspeito para falar, sou formado em Educação Física no Brasil, fiz parte da primeira turma da Link Education há 6 anos atrás, e hoje eu estou nesse posto aqui, então eu sou muito feliz de ter visto já mais de 4.000 pessoas passando aí com a gente, várias vidas que mudaram. Eu sou suspeito que a minha mudou com a Link, então sejam super bem-vindos à família Link. Obrigada, pessoal. Muito prazer, todos vocês aí. Boa sorte, tá bom? Estamos aqui. Meninos, super obrigada, Rubens e Luiz. A gente vai conversando, tá? Beijos a todos. Tô saindo. Tchau, tchau. Vai ficar no YouTube isso aqui para quem quiser passar para amigos, para quem quiser passar para outras pessoas, ok? Vocês mandam o link do YouTube para poder. Essa informação que foi passada aqui é importante para muita gente. Então, vai estar disponível para vocês poderem usar isso como referência. Um abraço para todos e prazer conhecê-los. Tchau, tchau.